Meus queridos, eu, Rodrigo Fausto, estou aqui mais uma vez com o programa MPB com tudo dentro. E o programa de hoje vai enfocar as capas da Bossa Nova. Mas para falar das capas da Bossa Nova, eu preciso falar primeiramente da Bossa Nova, né? Do movimento que revolucionou a música brasileira. E isso aconteceu exatamente na virada dos anos 50 para os anos 60, quando o João Gilberto gravou o primeiro 78 e em 59 esse disco, Chega de Saudade, realmente foi a grande revolução. Porque ele, com a sua batida de violão, mais a bateria do Milton Banana e cantando aquelas músicas, aquelas melodias econômicas do Tom, né? Com aquelas letras poéticas do Vinícius, isso foi muito forte, muito forte. E todo mundo que ouviu isso quando ainda era adolescente, que depois viram seus grandes astros da música brasileira, Chico, Caetano, Gil, todo mundo ficou muito impactado pelo canto e pela batida, né, de violão do João Gilberto. Então, logo depois apareceu o Carlos Lyra, né, também um desses pioneiros, né, que já desde meados dos anos 50 também já fazia esse tipo de música, mas acabou que lançou o primeiro disco um pouco depois do João. E uma dessas pessoas assim que deram assim um empurrão definitivo na Bossa Nova foi o produtor Aloysio de Oliveira. O Aloysio, ele era músico e cantor do Bando da Lua, um conjunto que foi acompanhar a Carmen Miranda na América, né? Em Hollywood, né? Lá nos Estados Unidos, nos anos 40 e 50. Quando a Carmen morreu em 55, ele voltou para o Brasil, foi trabalhar na Odeon e depois ficou lá. Em 60 ele sai da Odeon, vai para a Philips, fica lá um pequeno período e na Odeon ele é um dos responsáveis pela contratação, inclusive, do João Gilberto e tal. E aí o que acontece? Ele vê que assim, alguns artistas que ele queria empurrar, que eram mais ligados a essa música moderna e sofisticada, não vendiam muito disco, não interessava tanto as multinacionais. Então ele resolveu fundar o primeiro selo independente, digamos, importante do Brasil, que foi justamente a Elenco, a gravadora Elenco, que começou em 1963 e que que acabou imprimindo, quer dizer, toda essa sofisticação, essa economia, essa concisão da Bossa Nova, né? Também na arte gráfica, quer dizer, sem querer, quer dizer, não foi nenhuma coisa planejada. Eles tinham pouco dinheiro, então faziam capas assim com 3 cores, assim, no máximo 4, né? Normalmente branco, preto e algum tom de vermelho. E isso ficou tão forte como os discos de jazz da Blue Note nos anos 50 americanos, né? Então veja bem, depois do concerto do Carnegie Hall em 62, que enfim, consagrou a Bossa Nova pro mundo, o Tom Jobim acabou gravando o primeiro disco lá, The Composer of Desafinado Plays. E esse disco saiu no Brasil justamente pela Elenco. Olha que bonito. O primeirão disco da Elenco foi um disco do Vinícius, que na verdade era só até então poeta e compositor, né? E acabou estreando como cantor mesmo, assim, num disco só dele, nesse disco aqui, que eu tenho em CD, do Vinícius e Odete Lara, grande atriz da época. E aí, enfim, além de ter editado o primeiro disco do Tom, a Elenco também foi responsável por editar o primeiro da Nara Leão, né? De editar também disco da mulher do Aloysio de Oliveira, que foi uma das precursoras da Bossa Nova também, a primeira grande intérprete do Tom, que foi Silvinha Telles. Também de lançar o primeiro do Edu Lobo e depois alguns coletivos, e o segundo, que é dele com a Bethânia, o Edu e Bethânia, que tem Cirandeiro, Cirandeiro, ó, né? E Pra Dizer Adeus. E tinha também o disco do Lenny Dale, que era um coreógrafo importante da época. Ele também era um americano metido a cantor, então eles também editaram o disco do Lenny Dale, um disco ao vivo. Da Maísa, que também foi assim, a primeira cantora importante, famosíssima, que resolveu abraçar a geração da Bossa Nova, né? Também. Então, assim, eram capas, então, assim, as pessoas iam às lojas, quando viam, assim, os discos viam essas capas, assim, de longe, já sabia que era um produto sofisticado. Chegava gente que ia à loja para perguntar se tinha saído algum disco da Elenco, de tanto que isso ficou importante. A Elenco também ficou famosa em resgatar também cantores que o pessoal da Bossa Nova gostava, já desde os anos 50, como, por exemplo, o Dick Farney,
né? E também o Agostinho dos Santos, o Mário Reis, que foi o primeiro cara que fez, né, que tinha um canto mais coloquial, e a promover encontros do Vinícius com a Odete Lara, como eu já falei, do Vinícius e Caymmi na Boate Zum Zum, por exemplo, e tantos outros, né? O primeiro disco também do Billy Blanco como cantor. Só que aí outras gravadoras, né, começaram também a pegar carona nessa coisa estética da Elenco. Então, por exemplo, o pequeno selo Equipe, quando lançou Os Catedráticos, aqui do Elmir Deodato, também fez uma capa, né, o Impulso, olha só, também com essas 3 cores, né? Então, já era uma imitação desse estilo da Elenco, que quem fez foi o César Vilela, né, que era um grande designer, né, que ele era de uma agência de publicidade, já desde da Odeon, já era amigo do Aloysio, ele levou ele para lá, depois foi com ele para Philips, e depois ele que fez essa concepção. As fotos sempre eram do Chico Pereira, um outro parceiro deles também, um cara muito importante para a Bossa Nova também, fazia umas reuniões nos apartamentos dele e tal, da turma. Enfim, além do disco Impulso, dos Catedráticos do Elmir, da gravadora Equipe, outras gravadoras também se influenciaram pelas capas da Elenco. Por exemplo, o grande baterista da Bossa Nova, que estava no primeiro disco do João Gilberto, o Milton Banana, na Odeon, também, o V, também é um disco também com essas 3 cores. O Agostinho dos Santos, na RGE, também grava um disco também com essa concepção gráfica, entendeu? Aqui, né, 3, 4 cores. Aqui, anos depois, quando o Tom se uniu com o Vinícius, a Miúcha e o Toquinho num disco dirigido, inclusive um show no Canecão Antológico, dirigido pelo Aloysio, né? Anos depois, porque a Elenco acabou em 67, né? Então, assim, 10 anos depois, quando fizeram esse show, de propósito também fizeram a capa baseada nas coisas da Elenco. E para fechar esse programinha sobre as capas da Bossa Nova, uma curiosidade. Lá para trás, muito antes da Elenco começar, em 59, a Norma Bengel, grande atriz, ela, uma das mulheres mais bonitas do Brasil, vedete também, ela muitas vezes, as gravadoras faziam os discos coletivos e botavam mulheres bonitas na capa. E uma vez colocaram sem autorização uma foto da Norma Bengel. Aí ela falou assim, olha, eu poderia processar vocês, a Odeon fez isso, mas vocês podem me pagar isso de uma outra maneira, me deixando fazer um disco. Então ela queria, como cantora, fazer um disco, e ela fez. O disco foi esse, o A Norma, que também tem a concepção, também uma capa deslumbrante do César Vilela, o mesmo que fez depois as da Elenco. Mas nessas coisas da gente andar de sebo em sebo, eu acabei descobrindo uma curiosidade. Essa capa de 59 é influenciada por essa orquestra, que hoje é uma orquestra lounge, a gente pode dizer, de Jack Pleasant Presents. E na verdade, o mesmo logotipo que tem na capa do A Norma, tem aqui na contracapa da orquestra do Jack Pleasant. Então realmente foi uma chupação legal, mas que não tira o mérito, porque realmente essa capa é deslumbrante, né? É isso, meus queridos. Muitas coisas, muitas curiosidades ainda vou falar aqui nesse programa. Então, se vocês gostaram, dê um cliquezinho aqui para assinar o canal e compartilhe aí com os amigos, porque a música brasileira é muito rica e a gente precisa debater e deixar ela fluir por aí, né? Então, até a próxima.